Glória ao nosso Deus, mais um dia na presença desse Deus maravilhoso e no nosso plano de leitura da Bíblia, nosso plano anual. Seja muito bem-vindo. Vamos nós ao nosso dia, aos capítulos de hoje. Nós estamos no livro de Números, capítulo 14, e estamos encerrando o livro de Lucas, hoje no capítulo 24. Tá bom? Já pega a tua Bíblia aí, chama a família para perto, o filho, tá? Onde você estiver, aquiete o seu coração, né? Tenha toda aí uma atenção especial ao ouvir a palavra de Deus, porque Deus vai falar conosco nesse momento, ok? Vamos começar por Números 14? Vamos nós? Você já é inscrito no canal? Você é novo aqui? Clique no botão inscrever-se, marca o sino de todas, faz isso agora, tá? Se inscreve para que você seja sempre notificado, tá bom? Vamos nós. Números 14, nosso primeiro capítulo de hoje, e nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos nós. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Por que o Senhor está nos levando para essa terra? Só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas, e o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, o que os egípcios pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostraste ao resgatar o teu povo do meio deles. Os egípcios informarão isso aos habitantes dessa terra, que já ouviram falar que vives entre o teu povo. Sabem, Senhor, que apareces ao teu povo face a face, e que a tua nuvem permanece sobre eles, e que vais adiante dele na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Se exterminares todo este povo com um só golpe, as nações que ouviram falar de tua fama dirão, o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhes dar, por isso os matou no deserto. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declaraste. Pois disseste, o Senhor é lento para se irar e cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado. Traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. De acordo com o teu grande amor, peço que perdoes os pecados deste povo, como os tem perdoado desde que saíram do Egito. Então o Senhor disse, eu os perdoarei, como você me pediu, mas tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova
recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim. Por isso eu farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Agora deem meia volta e não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que eu os ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos neste deserto. Uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança, e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas quanto a vocês, cairão mortos no deserto. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo, sofrerão a consequência de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos. 1 ano para cada dia, como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Eu, o Senhor, falei. Certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos neste deserto e aqui morrerão. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele com seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram, reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse: por que desobedecem à ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês. Seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas e cananeus na batalha, serão massacrados, porque vocês abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Arrogantemente os israelitas avançaram até o alto dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até Hormá. E aqui nós finalizamos o capítulo 14 do livro de Números. Vamos a Lucas. Lucas, capítulo 24, verso 1, nós lemos o seguinte: no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou.
Lembrem-se do que ele lhes disse na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores. Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo, hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava com as mulheres. Disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que eles disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então os 2 contaram como Jesus tinha aparecido, enquanto andavam pelo caminho, e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Quando Jesus: por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem osso. E como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos.
Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Depois Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. E aqui nós finalizamos o capítulo 24 de Lucas, fechamos também o livro de Lucas. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Mais um livro que nós concluímos a leitura no nosso plano anual. Tá bom? Eu quero orar por você antes de sairmos, mas quero te pedir também que você compartilhe os capítulos do dia, tá? Faz uma lista, compartilha com seus grupos. Você pode evangelizar com essa ferramenta. E quantos testemunhos nós temos recebido de pessoas que estão desenvolvendo constância e dizerem: pastor, antes eu parava e agora eu estou continuando, estou perseverando. Eu estou entendendo mais a palavra de Deus dessa maneira, lendo a Bíblia e acompanhando os capítulos. Deus seja louvado por isso. Então você pode abençoar muitas vidas. Deixa o seu like, compartilha nos seus grupos e contatos, tá bom? Deixa eu orar por você e abençoar o seu dia. Pai, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos aqui. Senhor, Deus, que essa palavra, Senhor, encha os corações de esperança. Tua palavra é viva, Senhor. Deus, nós encerramos aqui o livro de Lucas, vendo, meu Deus, todo o teu propósito se cumprindo na terra, ao terceiro dia, ressuscitando, Senhor, e nos devolvendo a eternidade. Como nós te louvamos, como nós somos felizes, Senhor, em saber que nós temos em Ti a salvação, que por sabermos que nós temos em Ti o perdão dos nossos pecados. Deus, muito obrigado. Que a Tua misericórdia, que o Teu Espírito nunca se aparte de nós. Nunca nos deixe, Senhor. Deus, nós te louvamos e abençoamos cada um dos nossos irmãos aqui, que estão nesse propósito, dia após dia, lendo toda a Bíblia durante esse ano. Fica conosco, nos dá um dia poderoso de paz, um dia produtivo, um dia abençoado. Deus, abre portas, abre a porta certa para esse teu filho que está clamando, Deus, por teu recurso, teu alimento na mesa, Senhor, ter a manutenção da sua casa, da sua família. Senhor, nós pedimos a tua ajuda, o teu favor sobre essas pessoas. Deus, nós abençoamos cada um dos teus filhos, declaramos a tua bênção sobre eles, Senhor, e oramos a ti, entregando tudo, consagrando tudo nesse dia em tuas mãos, no nome de Jesus. E você que está aí do outro lado, repete comigo se você crê, amém e amém. Glória a Deus e aleluia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijo grande no seu coração. Amo vocês. Deus abençoe. Se o Senhor permitir, estaremos juntos amanhã, 7h07. Em mais um dia aqui nos capítulos do nosso plano de leitura da Bíblia anual. Lendo toda a Bíblia durante esse ano. Beijo grande. Amo vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.